Aleluia. Prontos para ouvir a palavra? Agora eu quero convidar você a ficar de pé, se você pode. Pastor Rafael vai estar assumindo a partir daqui. Mas permita que o Espírito Santo fale com você ainda através da palavra. Permita que o Espírito de Deus fale ao teu coração através da palavra. Amém, meus amados? Glória a Deus. Para quem não sabe, né? Pastor Rafael é meu filho. Ele é o meu filho do meio. Jonathan, que já vocês conhecem mais, que está mais por aqui, e o Jonas. Levanta a mão, vocês dois. Eles são meus gêmeos. Amém? Glória a Deus. Lindo que nem o pai. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia. Tá pegando já? Então, o Rogério, que vocês conheceram aqui, e o pastor Rafael, que já é aqui, já conhecido por todos. Amém, amados? Minhas noras, Rita, também já mais conhecida, que vem mais. Levanta a mão, Rita. Levanta a mão, Thaísa. Cadê a Thaís? A outra Thaísa, cadê? Não veio? Não veio. Pastor. Não veio. Não veio. Mulher do Jonas, claro. A Rita, esposa lá do Jonathan. Amém, amados? Cadê minhas netas lindas? Está ali as duas lá atrás, lá. Levanta a mão aí, não precisa ter vergonha não. Aí, só, aí, ó. Do meu lado direito é a Sara. A outra aqui é a filha do Rafael, que vocês conhecem. Ali está os mais dois netos, o Pedro e o Vitor Hugo. Levanta a mão. Isso, glória a Deus, aleluia. Olha, irmão, tudo puxou para o sangue do vô. Tem jeito. Olha lá que lindos. Aleluia. Cadê o Davi? Está na escolinha. Amém? Então, aqui nós temos 4. Eu tenho 4 netos, né? Aqui dentro. Ainda faltam 4. São 8 netos. Tudo com 19 anos aí, ó. Deixa os bisnetos para depois, tá bom, gente? Glória a Deus. Aleluia. Né? Glória a Deus. Deus te abençoe. Fique à vontade, Amém. em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças e paz, queridos. Vocês me escutam bem aí? Glória a Deus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça só um pouquinho. Fala para Deus falar com você. Fala para o Senhor continuar falando com você. Fala para Ele: Senhor, eu vim aqui nessa noite, eu vim nesse lugar. Eu vim te adorar, eu vim ouvir sua voz, eu vim ouvir sua palavra. Fala para Ele que você quer ouvir sua voz, ouvir a sua palavra, ter discernimento, ter entendimento no seu coração. Porque se você ouvir e ter entendimento, meu Deus, nada e ninguém vai te parar, porque essa semente vai florescer, vai prosperar, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: que Deus te abençoe nessa noite. Oh, glória. Agora vê se essa pessoa sorriu. Se ela sorriu, ela recebeu. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Pastor Cirino é chique demais. Ele prega aqui com o microfoninho de lapela. Fica um pouquinho diferente assim para mim, né? E esse microfone também tem que tomar muito cuidado, né? Com coisinhas, microfonia. Mas vocês estão ouvindo bem aí, né? Estranho um pouquinho do microfone de mão, né? Do bastão, mas aqui está tudo certo. Glória a Deus. Amém, queridos? Quem é a irmã que teve um sonho comigo hoje? Cadê ela? Levanta a mão. Está aqui. Mais alguém teve um sonho com a gente esses dias? Daqui de vocês? Qual é o sonho dessa irmã? Essa irmã sonhou, ela sonhou ontem, hoje, sei lá, que eu estava aqui na igreja pregando. Ela, na hora que ela me viu, ela falou assim: pastor, eu sonhei que você estava aqui. Né, pastor Celino? Já vou contar para vocês um mistério. Como é que chama essa irmã que levantou a mão? Isso, vai chegando aqui. Sonilda, é isso? Falei certo? Irmã Sonilda. Falei certo? Glória a Deus. Dá um abraço aqui. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Quer falar alguma coisa? Um soninho de nada e... Eu sonhei com você.
Você sonhou que eu estava aqui, pregando e andando. Irmãos, eu gostaria que você batesse palma para Jesus por causa disso. Amém? Pode ir lá. Deus abençoe, tá? Oxi, acontece. Acho que tá mal ajeitado aqui, né? Tá. Levantar menos a blusa para não aparecer a barriga. Aí, vamos ver. Aí, bem apertadinho. Agora vamos ver se... Corre aqui, pastor. Ei, som. Sem a ajuda de um profissional. acho que Melhorou. Vamos ver. Pronto. Melhorou. Só foi chegar perto, ele começou a andar já. Glória a Deus. Tá com saudade de mim, ele. Pronto? Pronto. Tranquilo. Amém, glória a Deus. Então vamos para esse breve testemunho, porque nós estarmos aqui é um testemunho. Amém? E quando o pastor Celino e a pastora Celina falaram, filhos, vem para cá, feriado prolongado aí, na verdade não é um feriado, acho que o feriado é na terça, né? Acho que é isso. Não é que é feriado, na verdade tem empresas que nem param e tal, mas enfim, o cristão anda no espírito e não na carne, por isso que cristão não comemora carnaval, mas a gente tem que estar na presença do Espírito Santo e estamos aqui. E quando os pastores falaram, vem para cá, os demais irmãos vão estar aí e tal, e eu fiquei assim, poxa, eu queria ir, mas não posso, foi o primeiro pensamento que eu tive, mas foi assim, queria ir, mas não posso, queria ir, mas não posso, eu fiquei com aquela luta, naqueles dias que se passou, e aí eu sempre ouvindo o combinado, um vai, outro vai também, daí de repente todo mundo vai, e aí a Thaisa, né, eu e minha esposa, a gente conversando, e ela falou assim, amor, não dá, a gente está nesse processo de mudança, né, em relação ao negócio dela, está em processo de mudança, um novo endereço, e a gente tem uma goteira aqui, e aí a gente vai estar na correria, e eu tenho coisas para fazer na segunda-feira, e eu preciso estar aqui, porque se eu não estiver, sobrecarrega a sócia, que é a Cristiane, e é o seguinte, de repente vai você, vai a Thaisinha, e aí deu aquele apertinho no coração, mas eu queria que você fosse, né? Vai estar todo mundo, vai estar a galera toda, e bora lá. E ela falou assim, né, fomos conversando, aí ela falou com a sócia dela, a sócia falou, vai, mas na segunda você está aqui. Amém, glória a Deus. Aí a gente combinou de sairmos de lá na sexta-feira, passarmos aqui o sábado todo, dormirmos aqui, domingo até meio-dia, bora de novo para Rio Preto. Esse foi o combinado. Só que lá no fundo do meu coração eu falava assim, meu Deus, mas eu queria ficar com os irmãos, queria ficar no culto, mas eu fiz um combinado com a minha esposa. E aí, algo lá no íntimo falava comigo assim, que Deus tem algo especial para nós aqui. Bom, viemos de viagem, aí eu e o Jonathan, nós nos encontramos na rodovia. Então, a gente foi se falando pelo WhatsApp, eu passei por ele primeiro, né? Passei pela entrada que ele entra na rodovia Washington Luiz primeiro, e de repente ele postou que estava vindo para Cacilândia, o Jonathan está vindo, a Thaisa falou, vamos ligar para ele, para onde ele está. Aí o Jonathan me alcançou na rodovia e viemos juntos. Eu não sei que altura estávamos na rodovia, mas pegamos uma chuva. Mas uma chuva. Teve trecho da gente não conseguir assim olhar muito. E ali no coração a gente fala, glória a Deus, o Senhor está na direção, o Senhor está no controle.
Viemos, amém, glória a Deus, não estourou nenhum pneu, porque tem algumas partes ainda da rodovia aqui que está um pouquinho bagunçado, né, Jonas? Aleluia. Jonas uma vez estourou os 2 pneus por falta de um, né, Jonas? E eu também, na conferência Destino, estourei os 2 pneus, vindo para a conferência Destino. Então a gente está aprendendo algumas lições aí com rodovia, vindo para Cacilândia, dolorosas, né, irmãos? Ninguém merece, cada vinda para cá é 1 ou 2 pneus, não pode, pelo amor de Deus. E aí viemos, e viemos bem, louvado seja Deus, tivemos uma parada só, depois chegamos. Quando chegamos, e eu estacionei, né, quem conhece a casa ali dos nossos pastores, estacionei o carro de ré e parei e ajeitei ele bem pertinho do portão. Desliguei o carro, vamos tirar as malas e tal. Acho que alguém falou, ó, coloca o carro um pouquinho mais para trás. Liguei o carro, a direção hidráulica estava travada. Direção hidráulica, parte de ar, parte... E aí, estranho, o carro não está mexendo. Quem falou? Aí, lá vamos de novo. Espera aí, empurramos o carro, vamos que vamos. Olha, toquei o carro um pouco para frente, porque ligar ele liga, né? E aí, ajeitamos o carro, estranhamos de novo. Vamos deixar ele quieto agora. Amanhã a gente vê esse carro, né? Que seria no sábado. Irmão, mas o que nós achamos interessante foi o seguinte: poderia ter estourado a correia do alternador na pista, na rodovia. E se eu estiver bem de memória, o outro carro que eu tinha, quando isso aconteceu, ele funciona por um tempo. Depois, como o alternador não está sendo, né, alimentado e tal, ele também não recarga a bateria. Depois o carro apaga de uma vez e a bateria já foi. É assim que funciona, irmão? Você que entende? Aconteceu com você também. Glória a Deus. Agora, viemos a viagem inteira, paramos o carro e no carro parado, essa borracha estoura. Essa correia do alternador estourou. Quem acredita no livramento de Deus nas rodovias? Só um detalhe, aí passou, acho que foi o dia que estourou essa correia, acho que no final da tarde o Rogério falou assim, aí já combinamos, né, para eu e a Thaisa ficarmos até o domingo à noite, e o Rogério falou assim, eu trouxe roupa para o culto de domingo à noite aqui. Eu sabia, porque eu sabia que nós íamos participar do culto de domingo aqui. Quando isso acontece, é porque Deus tem algo para a igreja. Como Deus é nossa testemunha, eu não trouxe roupas para ficar no culto, não trouxe roupas para pregar, não trouxe a minha Bíblia. Cadê a Bíblia do irmão Anísio? Está aí tua Bíblia? Da Roseli está aí a Bíblia? Depois vocês mostram para a igreja, não precisa ser agora não. Pastor Celino e pastora Celina já está com a Bíblia, aquela Bíblia personalizada com o símbolo da igreja, já chegou aqui para eles, de Rio Preto para cá. Bom, então eu não trouxe nem a minha Bíblia, trouxe roupa só de ficar em casa. Minha sorte, eu trouxe uma calça jeans e uma camisetinha polo básica. Falei, pastor Celino, me empresta um paletó? Glória a Deus. E eu ia vir de tênis, meu tênisinho. Lá em Rio Preto, antes de vir para cá, fazendo as entregas para a empresa da minha esposa, eu tomei uma chuva, eu estava de moto. A empresa tem uma bis, né? E eu estava de moto. Aí eu vim com o sapato molhado mesmo para cá. Só para vocês terem noção. Com o tênis molhado. Fui pegar o tênis agora que eu deixei secando. Imagina o cheiro do menino. Eu falei, não posso com esse tênis. Falei, pastor Celino, me arruma um sapato. Estou com o sapato do pastor Celino e um paletózinho do pastor Celino para mim ficar mais elegante. Diga glória a Deus. Diga assim, Deus tem algo para mim aqui. Vira para alguém e fala assim, Deus tem algo para você aqui hoje. Glória a Deus. Bata a palma para Jesus. Você pode. Lucas capítulo 8, vamos para uma palavra conhecida. Lucas capítulo 8, a parábola do semeador. Louvado seja Deus. A parábola do semeador. Obrigado, Deus abençoe. A parábola do semeador. E aí a irmã diz que sonhou comigo aqui. Isso significa que Deus está agindo. Deus mostrou para mim,
Talvez pode não ser, né? Tipo assim, quem não acredita também, eu não estou nem aí para quem não acredita, né? Mas fazer o que? Eu tenho que falar. Glória a Deus. Foi uma testificação para mim, que é para a gente ficar aqui hoje. Aí, só para não dar nada, eu vou tentar convencer minha esposa que na hora que o carro estiver pronto, a gente não vai embora, porque os irmãos estão armando um futebol amanhã às 8 da noite. Então, já que ela vai perder amanhã da segunda-feira, eu vou tentar convencê-la para ela perder a tarde da segunda-feira, para a gente poder bater uma bolinha amanhã à tarde. Se os irmãos quiserem assistir um bom futebol amanhã, não apareça onde a gente estiver. Mas se você quiser ver um futebol mais ou menos, vamos lá. Você que armou, Gemerson? Você está armando? Já está combinado, Gemerson? Então já está combinado, né? Glória a Deus. Da nossa família, o que salva é o Rogério. O Jonas tem o apelido de boiadeiro, desculpa, é masquerano, né? E o Jonathan tem o apelido de horse. Quem sabe o que significa horse no inglês? Cavalo. Se vocês quiserem ver um bom futebol amanhã, não vá onde a gente estiver. Mas se vocês quiserem ter comunhão com a gente, estaremos lá. Amém? E eu não tenho apelido nenhum, porque eu não viro nada mesmo. Então, glória a Deus. Esse irmão é terrível. Lucas capítulo 8, quem está comigo, diga glória a Deus. Como diz o pastor Kenneth Hagin, você está pronto? Eu ainda estou me preparando. Aleluia. Oh glória, Espírito de Deus, estamos aqui para fazer a sua vontade. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 4, diz assim: eu estou na revista e corrigida, tá bom? Aquela tradução, revista e corrigida. Louvado seja Deus. Clica aí, isso, coloca na revista e corrigida. Almeida, revista e corrigida. Glória a Deus. É isso aí. Capítulo 8, versículo 4 diz assim: então, ajuntando-se uma grande multidão, que de todas as cidades vinha ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 11: esta é, pois, a parábola. A semente é o que, igreja? E quem são os que estão junto do caminho? Estes são os que ouvem. Então diga assim comigo: a palavra é semeada. Diga assim: a palavra é semeada. Diga: eu estou junto do caminho. Diga: eu estou no caminho. Aleluia. Diga: eu ouço. Aleluia. Aí diz assim: depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto,
e bom e dão fruto com perseverança. Espírito Santo de Deus, o Senhor é o dono da igreja, o Senhor é o dono da minha vida, o Senhor é o dono da sua própria palavra, e a sua palavra diz: como é que crerão se não há quem pregue? Como é que pregarão se não forem enviados? Então a sua palavra diz que quando essas coisas acontecem, tudo está nos conformes da sua vontade, está conforme a sua vontade. Eis aqui o enviado, eis aqui a igreja que ouve, e eis aqui, Senhor, junto com esta igreja, a unção do teu Espírito pela tua palavra. Por isso agora, em nome do Senhor Jesus, cada impedimento seja tirado agora. Tudo aquilo que atrapalha a igreja de ouvir a palavra e crer, seja tirado agora em nome do Senhor Jesus. Porque a tua palavra também diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da sua palavra. E aqueles que têm fé são aqueles que se aproximam do Senhor, crendo que o Senhor ouve e que o Senhor é o galardoador. Então, meu Deus, nós cremos e por isso estamos aqui. Se nós estamos te buscando pela fé, então é justo que se cumpra a tua palavra nas nossas vidas. Nós te agradecemos por isso. É justo, meu Pai, que a tua palavra venha ter cumprimento nas nossas vidas. Então aquele que necessita de sabedoria, o Senhor venha dar hoje livremente. Aquele que necessita de uma abundante fé, que o Senhor venha conceder hoje a abundante fé livremente. Aqueles que precisam estar e serem mergulhados na abundância da tua graça, hoje, meu Pai, é um bom dia para que isso aconteça. Aqueles que precisam ser renovados no Espírito Santo, aqueles que precisam ser batizados no Espírito Santo, aqueles que precisam ser cheios, aqueles que precisam de coragem avassaladora para continuar avançando, hoje, meu Deus, é um bom dia para isto ter cumprimento nesta igreja. Porque eis aqui homens e mulheres, jovens, adultos e crianças dispostos a ouvir a tua palavra. E eu creio, meu Deus, porque se nós estamos aqui, se a tua palavra está aqui, se a presença do teu Espírito habita no meio dos louvores, então nada e ninguém vai impedir a tua mão de operar hoje aqui. Por isso, nesta hora, mais uma vez pela fé nós declaramos: todo impedimento, toda barreira, todo espírito das trevas, sai agora, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que possamos estar conscientes daquilo que vamos receber aqui. Oh, aleluia, assim oramos, te agradecendo, aleluia, declarando e decretando pela fé a vitória da igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, aleluia. Nós estamos diante de uma palavra, a qual o Senhor Jesus ensinou, e primeiro ele conta uma parábola, para toda a multidão, para todo o povo. E depois para os discípulos perguntaram: Senhor, o que quer dizer esta parábola? Porque o Senhor disse que para o povo, aliás, para nós, é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, o Senhor explica por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Senhor, o que quer dizer isso? E o Senhor Jesus estava então explicando. Então foi por parábolas para toda a multidão, mas foi com clareza para os discípulos de Jesus o que o Senhor Jesus queria dizer. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo que quando nós viemos para a presença do Senhor Jesus, eu vejo que quando somos muitas das vezes meninos na fé, às vezes nós temos dificuldades de entender a palavra de Deus para nós. Às vezes nós lemos e não entendemos. Já aconteceu isso com muitos de nós aqui, não é verdade? Você fala: meu Deus. Só que aí quando você vem na igreja, aleluia, você tem mais clareza daquela palavra. Por que é que isso acontece? Porque você sabe que nós que somos filhos de Deus, muitas das vezes nós servimos a Deus em 3 níveis. Quantos níveis? 3 níveis. Nós servimos a Deus, como filhos de Deus, mas muitas das vezes nós nos encontramos ainda como servos de Deus. Sim, a Bíblia diz: vós sois servos do Altíssimo. A Bíblia também diz: vós sois filhos do Altíssimo. Então nós muitas das vezes estamos servindo a Deus porque ainda não temos uma consciência
de filho. E também a Bíblia diz que mesmo sendo filho, enquanto ele ainda é menor, não tem autoridade para lidar com a herança, em nada ele difere do servo. Não é assim, pastor Celino, que está escrito em Hebreus? Então veja, muitas das vezes nós servimos a Deus no nível de servo. E qual que é o problema de servir a Deus no nível de servo? Nenhum. É que você ainda está começando a entender a sua filiação. O segundo nível é o nível de filho. A Bíblia fala, o servo não fica para sempre na casa do seu senhor, mas o filho fica. Então o filho tem uma autoridade um pouco maior, ou na verdade ele começa a adquirir a herança de Deus num nível mais assim de intimidade. Então quando nós lemos a palavra ou temos comunhão com Deus apenas com uma cabeça de servo, ai meu Deus que luta, ai meu Deus que difícil, ai meu Deus eu não consigo te servir direito, ai meu Deus, você sempre tem talvez uma barreira, e Deus quer tirar essa barreira, Deus quer tirar a venda dos seus olhos. E quando você entende a sua identidade como filho, filhos de Deus, filhos do Altíssimo, entenda uma coisa, você vai começar a compreender a voz do seu pai de uma maneira diferente. Você sabe que quando o pai grita com você, a mãe grita com você, você está ao longe, sabe, se eu gritar assim, Taizinha, a Taizinha sabe que é o pai dela chamando. Se ela estiver no meio da multidão lá na escola e eu falar assim, Taizinha, ela sabe que sou eu. E qual é o pai e a mãe que tem criança pequena e no meio de uma creche a criança está chorando? A mãe sabe qual é o choro da criança, sabe ou não sabe? Por quê? Porque quando nós somos filhos e temos a identidade de filhos, você começa a ouvir a voz de Deus com mais detalhe, com mais entendimento. Louvado seja Deus. E o terceiro nível, aliás, o filho também ouve a voz do pai e o pai ouve a voz do filho. Deus vai começar a se identificar melhor com a sua voz. Acredite nisso em nome do Senhor Jesus. Não seja um servo reclamão. Enquanto você for um servo reclamão, você nunca vai entender sua identidade de filho. Mas seja um servo fiel, porque se você servir no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Se você for um filho de Deus, Deus vai te colocar sob disciplina. Isso não é para nos maltratar, não, mas é para nos fazer crescer. Agora, existe um terceiro nível, que alguns já estão vivendo, e a igreja na totalidade vai viver também no arrebatamento de Cristo. Diga assim comigo: esposa do Cordeiro. Servo, filho e esposa. Hoje também a igreja ela tem uma identidade como noiva de Cristo, noiva do Cordeiro. Só que no Apocalipse ela já não é mais noiva, é esposa do Cordeiro. Aleluia, Jesus. Você sabe que o filho ele tem muita intimidade. Aliás, ele tem quase toda a intimidade dentro de uma casa, dentro de um lar. Por exemplo, de abrir a geladeira. Se você for na minha casa e abrir a minha geladeira, eu acho que você vai ficar com um pouco de vergonha. E até eu vou estranhar. Ixi, mano, esse cara folgado já está abrindo a minha geladeira, mano. Não é assim? Você abre a geladeira e chegando na casa dos outros, abrindo geladeira, arrancando o sapato, a meia. É assim que você faz quando você chega na casa dos outros? E o filho quando chega na casa do pai? Eita glória! O filho ele tem praticamente toda a intimidade dentro do lar, mas o filho ele não tem intimidade no quarto dos pais na hora da intimidade. Agora o Senhor Jesus fala que ele nada vai negar para a sua igreja. Nós podemos espiritualmente experimentar esse terceiro nível de intimidade com Deus na presença de Deus. Vamos ter a intimidade de um servo, vamos agradar o nosso Senhor, vamos ter a intimidade de filho, vamos agradar ao nosso Pai, aleluia, e vamos ter também a intimidade de esposa, para desfrutarmos completamente da comunhão que Deus tem para nós. A Bíblia é clara nesse sentido, quando ela diz em Efésios capítulo 6, grande é este mistério, quando ele fala de casamento, homem e mulher, grande é esse mistério, sabe, sobre relacionamento, porque os dois fazem-se só uma carne, os dois, sendo dois, fazem-se só uma carne. Grande esse mistério, pois me refiro a Cristo e à igreja. Cristo e a igreja têm na Bíblia uma promessa de serem um, e de fato é, mas a igreja precisa amadurecer em o nome do Senhor Jesus para caminhar nesse nível de oração, de palavra, de comunhão, de intimidade com Deus. Vamos caminhar para essa comunhão em nome do Senhor Jesus, amém, queridos? Grande é esse mistério, pois me refiro a Cristo e a igreja. E também em 1 Coríntios capítulo 6 diz assim,
que o homem que se une a uma mulher faz-se um só corpo com ela, mesmo sendo essa mulher uma meretriz, fazem-se um só corpo. Aí diz assim: vocês são templos do Espírito de Deus. E diz: porque aquele que se une ao Espírito de Deus se torna um só espírito com Ele. Diga assim: intimidade de esposa. Levanta a mão direita para cima e fala assim: Deus, me dá essa intimidade com teu filho, me dá essa intimidade com Jesus, me dá essa intimidade com meu mestre, aleluia, porque tal como ele é, assim eu quero ser na tua presença, aleluia, Jesus. A igreja precisa tomar a sua posição, aleluia, de filho, de esposa na presença dele. E normalmente quando nós ensinamos os casais, nós temos uma mania de dizer: eu sou casado há um pouco mais de 18 anos, e como a gente não trouxe roupas para vir para a igreja hoje, a minha esposa estava só com um vestido, e de fato aconteceu alguma coisa na mala, ela precisava lavar esse vestido, ela não lavou quando chegou aqui, então ela não veio para cá. Aí eu falei assim: nossa mãe, né, não sei o que e tal. Ela falou assim: vai filho, fala para a Thaís. Aí foi: mãe, ela está com o vestido lá, mas não sei nem se dá para usar. Não filho, manda ela ir, minha mãe falou. Eu falei assim: mãe, faz 18 anos que eu estou tentando e ainda não aprendi. Cadê minha mãe? Cadê a mamãe? Está lá na sala, ela sabe, foi agora à tarde. Eu falei: mãe, faz 18 anos que eu estou tentando mandar nela. Eu já tentei, olha que eu já mandei, irmãos. Já mandei, mas não deu certo não. Aí depois o bonito do pastor Miles Monroe, né, pastor Celino? Miles Monroe, ele fala assim, na criação, em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, quando Deus faz o ser humano, Ele faz a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou, amém? Glória a Deus. Então veja, quando está escrito que Deus deu autoridade e deu ordem ao homem para governar, dominar e sujeitar a terra, Ele fala assim, mas Ele não falou para você dominar e sujeitar a tua esposa. Oh glória! Só que diz o texto: vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido. Eita glória! Vocês achou que você estava por cima, né, irmãs? Assim como a igreja deve ser submissa a Cristo, ou assim como a igreja é submissa a Cristo. Então veja, a submissão não é tida por autoridade, a submissão é tida por entrega. Grande é este mistério, pois me refiro a Cristo e a Deus, ou o próprio Cristo não vai se assenhorar de uma noiva rebelde. Meu Deus! Ele vai se assenhorar a uma noiva fiel que o ama, que diz para ele: ó Senhor, Tu és o meu amado, venha e me diz o que fazer, venha e me diz por onde andar, venha e me diz qual é o caminho que eu tenho que caminhar para adentrar as Tuas câmaras, as Tuas recâmaras. Ó meu amado, eu já me troquei, já passei a mirra, eu já estou perfumada para o meu encontro contigo. Livro de Cantares, aleluia. Às vezes, queridos, a gente faz esse paralelo. Poxa, minha esposa é uma benção, não estou criticando ela, mas ela estava apenas tímida de vir com aquele vestido. Diga glória a Deus. Mas a gente pega esses paralelos para exemplificar, aleluia, a igreja e Cristo. Então um casal, para dar certo aqui, só fazendo uma ponte para nós, aleluia, temos que entender isso. O marido deve olhar para a esposa e amá-la, e o texto diz assim: e até se entregar por ela, morrer por ela, aleluia, trazê-la para si. Louvado seja Deus. E ela, entendendo isso e vendo esse amor, ela automaticamente se submete e honra, dizendo: eu não posso viver sem este homem. Diga glória a Deus. Então, queridos, vamos para a palavra. Essa palavra, parábola da semente, essa parábola da semeadura. Temos essas palavras que nos faz assim, nos identificarmos como filhos de Deus, como noiva de Cristo. Olha agora esses textos, a gente vai ler o versículo 5, e aí a gente vai ler assim, o 5, ele é a referência do versículo 12,
Então, Gabi, você vai colocar o 5 e depois o 12, tá bom? Versículo 5 diz: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, diga assim, quando semeava, aqui nós aprendemos o seguinte: aquele que semeia, ele está sempre semeando, amém? E a pessoa que escuta, ela está sempre escutando. Então veja isso em nome do Senhor Jesus. Caiu alguma junto do caminho, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho. Junto do caminho, escuta isso, junto do caminho foi pisada, e as aves do céu a comeram. Versículo 12 diz: e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Número 1, que nós temos que entender, que vai desafiar a nossa fé, que vai desafiar a nossa vida cristã. Número 1, que vai desafiar a nossa vida em relação à nossa comunhão com Deus. Número 1, o diabo. Estão junto do caminho, ouve a palavra é semeada, e aí vem o diabo. Vem quem, irmãos? O diabo. Então o diabo é o primeiro que vem para roubar a semente do coração das pessoas, e a igreja precisa entender isso. Eu não creio muito no diabo. Se você não crê no diabo, os anjos creem, Deus crê, Deus sabe, os pastores sabem, nós que trabalhamos com batalha espiritual sabemos que o diabo existe, ele é real, ele é astuto, ele anda ao derredor bramando como um leão buscando a quem possa tragar. O diabo foi quem tentou Jesus no deserto, foi o diabo quem pediu para se andar com a vida dos apóstolos e para se andar com a vida de Pedro, e Pedro falou: Senhor, eu vou contigo até a morte. E Jesus abriu a boca e falou assim para ele: Pedro, você não tem noção, ainda nessa madrugada Satanás pediu e alcançou autorização para malhar vocês como trigo. Diga assim comigo: cuidado com o diabo. Diga assim: o diabo é superestimado, até pela igreja, mas não deveria. Ele é um anjo caído. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. O número 1 que vem contra a nossa vida é o diabo. Agora veja, nesse versículo bíblico que Jesus fala com Pedro, ele também diz assim: mas Pedro, eu roguei por ti. Aleluia! Para que quando passares, então veja, Jesus não tirou a prova de Pedro, quando passares, a tua fé não se esgote. Eu amo essa tradução. Quando tu passares, eu roguei por ti. Isso me lembra um outro texto, irmãos. As tentações são demais. Olha, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se porventura vierdes a pecar, escute isso aqui, Pedro negou, sim ou não? Filhinhos, eu vos escrevo, se porventura vieres a pecar, temos junto ao Pai um advogado fiel que intercede por nós. Sabe, na tua prova, sabe, na tua tentação, sabe, na tua luta, tem alguém ao lado de Deus que tem as mãos furadas, aleluia, que diz assim: Pai, acode lá, Pai, envia o teu Espírito, Pai, envia os teus anjos em favor do meu povo. Aleluia, 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 aleluia. Foi Jesus que falou: vem o diabo para tentar fazer o quê? Roubar do coração as sementes. Abra comigo, Gabi, por favor, para mostrar na tela Lucas. Vamos ver o batismo de Jesus, Lucas capítulo 3, versículo 21. Porque a tentação do diabo se refere a uma palavra que é contra a palavra de Deus. Diz assim: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, amém? Orando ele, o céu se abriu. Aleluia. Sabe, irmãos, eu falava isso com o Rogério hoje à tarde. Às vezes a gente assiste um filme lá,
e vê aquele Jesus, sabe? Aquele Jesus dos filmes. Ele acabou de ser batizado e ele abre a mão nas águas assim. Aí vem aquela pombinha voando e vem pertinho da cabeça dele. Quem já viu filmes assim? Não, ele foi batizado, ele cumpriu com as escrituras. Depois ele começa a orar. Ele vai orando, ele vai orando, ele vai orando. Quem aí quer os céus abertos sobre a tua vida? Quer os céus abertos sobre a tua vida? Ore, ore, ore. Orando ele, o céu se abriu. Continua o texto. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho agradado. A voz de Deus, aleluia, saiu dos céus, rasgou os céus e chegou até ali, dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido, em ti me comprazo, em ti eu me agrado. Foi Deus que falou com ele? Foi Deus que falou com ele? Diga, foi Deus que falou com ele. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí, logo na sequência, nós vemos que Jesus, capítulo 4, versículo 1 diz assim: E Jesus cheio do Espírito Santo. Capítulo 4, versículo 1. Oh glória! E Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, mas terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Coloca de novo Lucas capítulo 8 e o versículo 12. Jesus Cristo teve uma experiência com o Pai. Ele foi batizado, ele estava cumprindo as escrituras. Agora ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido ao deserto. E no deserto ele orava, ele buscava a presença do Pai. Ele queria o propósito de Deus sobre a vida dele. E a Bíblia diz que ele estava orando, buscando e jejuando. Sabe, as pessoas que jejuam bastante aqui, uma vez eu recebi uma instrução dos nossos pastores, e eu estou bem instruído sobre o jejum. E o pastor Celino me falava assim: Rafa, muitas das vezes no teu jejum você não vai ver a glória, você não vai ver a presença, no teu jejum você não vai ver, sabe assim, o mover de Deus. Mas o importante é você cumprir com as escrituras, cumpra a palavra, jejua. Meu pai falava isso para mim, pastor Celino. Ele falava assim: agora cuidado com o término do teu jejum. Amém, queridos? E eu prestei atenção naquilo, e de fato eu me lembro que todas as vezes que eu jejuava, no término do jejum, parecia que dava um light assim no primeiro dia, no segundo dia parece que vinha uns trem diferentes, umas tentação. Aí você fala assim: meu Deus, mas eu estava em jejum até esses dias? Meu Deus, eu estava em jejum até a misericórdia. Entenda uma coisa: depois de um propósito cumprido, sempre vem alguém para tentar roubar a tua semente. Sempre vem alguém para tentar roubar a semente que Deus colocou no teu sacrifício. Está entendendo, crente? Aleluia! Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente acha que na hora do jejum e na hora da oração, na hora da entrega, oh meu Deus, vai acontecer o fogo, vai acontecer. Se Deus não quiser mandar na hora, se Deus quiser mandar só depois, porque só depois disso foi que Jesus Cristo começou a ver milagres. Agora entenda isso: foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e aqui Jesus estava revestido do Espírito. Porém, Satanás sabia que ele era um ser humano como a gente, porque agora ele veio em carne. A Bíblia diz que ele se manifestou em carne. Agora veja, em o nome do Senhor Jesus, a voz do diabo, 40 dias depois, vamos colocar talvez 42, 43 dias depois do batismo de Jesus, porque Jesus, depois de ser batizado, ele volta para casa, ele vai fazer o que ele tem que fazer, se prepara para a sua consagração. Então, por volta de 40, 42 dias depois, a voz do diabo: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu for o Filho de Deus. Agora escuta, igreja, quantas vezes nós, como pastores, atendemos e temos experiência com a igreja, e vemos
mês após mês, semana após semana, algumas pessoas agirem da seguinte forma: quando vêm para a casa do Senhor, ai meu Deus, hoje eu preciso de uma palavra. Se Deus não falar comigo hoje, se Deus não manifestar a voz dele hoje, tem que usar o pastor Rafael, vai ter que usar o pastor Estênio, vai ter que usar, porque se Deus não me der uma palavra hoje. Tem muitas pessoas buscando uma nova palavra, ou a reafirmação de uma palavra. Deixa eu falar uma coisa que eu escutei na nossa campanha dos 6 dias proféticos lá, de um pastor amigo. Muitas das vezes nós não estamos precisando de ouvir uma palavra da parte de Deus, nós precisamos é trazer à memória uma palavra de Deus que já temos a nosso respeito. Porque senão vamos se tornar crentes que são apenas servos, não têm intimidade de filhos e não vão avançar como uma boa noiva, uma boa esposa do Cordeiro. Entenda isso. Muitos de nós vamos para a casa de Deus e queremos ouvir a voz de Deus mais uma vez, para nos levantar mais uma vez, para tirar a gente do buraco mais uma vez. Meu Deus do céu, que prova, que situação, que fogo! E se esquece de trazer à memória algo que já tem semeado no coração. Porque 40 e poucos dias depois, quando o Senhor Jesus estava lá e o diabo veio tentá-lo, o diabo falou assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão, porque Jesus teve fome. Agora veja isso em nome do Senhor Jesus, queridos. Qual era a palavra de Deus? Este é o meu filho, este é o meu filho, este é o meu filho. Jesus Cristo passou o primeiro dia de oração, aleluia, e se lembrava da voz. Ele passou depois 10 dias lá da oração do jejum dele, e ele lembrava da voz de Deus. Jesus Cristo passou, aleluia, 22 dias, 21 dias de Daniel em jejum e oração, e ele ainda lembrava daquela voz que ele tinha escutado 21 dias atrás. 30 dias de jejum, 30 dias de oração, aleluia, ele se lembrava: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado, aleluia. 40 dias depois, aleluia, ali do seu jejum, veio o diabo para falar: se tu és o Filho de Deus, igreja, pegue aquela palavra que um dia você recebeu e diga: se eu sou um filho de Deus, o que é isso? Eu sou um filho de Deus. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem. Mas escuta, Satanás queria arrancar do coração dele aquela primeira palavra que ele ouviu. Se você está na luta, se você está na prova, continue crendo. Se você está nos seus desafios, continue crendo. Você tem uma palavra, você tem uma palavra, você tem uma palavra. Quem aqui tem palavra? Quem aí tem palavra? Tem palavra? Tem palavra? Alguém aí tem uma palavra? Você tem palavra. Você tem palavra. Não permita ele roubar a tua semente, não permita ele roubar a tua fé, não permita ele roubar o teu ânimo, não permita Satanás te enganar. Maior é o que está em você do que o que está no mundo, queridos. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Versículo 6 de Lucas 8. O 6 e o 13. E outra caiu sobre pedra, diga assim comigo, e nascida, secou-se, pois não tinha umidade. Versículo 13 diz: e os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Diga comigo: receberam com alegria. Diga comigo: nasceu a semente. Diga: nasceu a semente. Olha isso agora. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Então preste atenção, queridos, nisso que a gente acabou de ler. Não tinha umidade. E aqui está dizendo, no versículo 13: no tempo da tentação se desviam.
Então veja, em nome do Senhor Jesus, comece a dar umidade aí para o teu coração, para germinar cada vez mais a tua semente. Aqui está falando de incredulidade, aqui está falando de dúvida. Satanás vai tentar plantar a dúvida em primeiro momento na tua vida. Por quê? Porque a dúvida anula a fé. Em segundo ponto, o Senhor está nos falando, tempo da tentação. Até nasce, até tem fé. Mas o que é a tentação na Bíblia? É o mesmo que provação. A semente nasceu, mas ela precisa de umidade. Escuta, você está sendo tentado, você está na prova. Como é que você vai ganhar umidade? Você vai ganhar umidade, você vai adquirir umidade. O orvalho divino estará sobre a tua vida quando você obedecer a palavra, quando você não deixar de congregar, quando você ouvir a voz dos seus pastores, quando você ouvir a voz do Espírito Santo. Você vai ganhar umidade quando você começar a negar-se a si mesmo, a dizer não para o seu eu, aleluia, e dizer para ele: Senhor, que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer, porque essa semente nasceu. A semente nasceu, mas é uma semente que precisa dos seus cuidados. Você precisa entender, queridos, que algumas amizades vão fazer com que o seu coração se endureça. Não permita, você precisa de umidade, você precisa de água na boa terra do teu coração, tratar o teu coração. Umidade é quando você não perdoava, mas agora pela palavra do Senhor você perdoa, aleluia. Umidade é quando você fazia todas as besteiras de uma pessoa desviada da presença de Deus, e agora você luta para ir vencendo, aleluia. E você vai se entregando, mesmo nas tuas lutas, você busca a Deus, mesmo sem vontade, você busca a Deus, aleluia. Mesmo quando você não quer, você fala: vou de teimoso. Mas não permita, porque tem semente que já nasceu no coração de muita gente, mas na hora da tentação, na hora da provação, essas pessoas começam a se desviar. Não se desvie em nome do Senhor Jesus. Não se desvie em nome do Senhor Jesus. Não se desvie em nome do Senhor Jesus. Tem uma bênção de Deus te esperando, aleluia. Tem a graça de Deus que vai superabundar sobre a tua vida, se você perseverar, se você continuar. Não pare. Vira para alguém e fala: não pare. Não pare. Fala: o diabo é um mentiroso. Ele é mentiroso. Veio a voz do céu e falou: tu és o filho de Deus, tu és o meu filho. E a Bíblia diz assim: todos aqueles quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia. Se você creu, você foi batizado, louvado seja Deus. Ou se você creu, já está no processo de crescimento. Entenda uma coisa: você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Vai vir uma voz: você não serve, você não presta, você não dá conta, você não consegue. E Deus ainda nem fez a obra na tua vida. O diabo é um mentiroso. Há um texto que diz assim: que toda boca se cale e que Deus seja verdadeiro. Diga isso comigo, diga: que toda boca se cale. Diga comigo: boca carnal, boca espiritual, diga boca satânica, diga tudo se cale, mas que Deus seja verdadeiro na minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Antes de nós finalizarmos, diz assim, que é o versículo 7, o 7 e o 14. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Deixa aí no versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos. Crescendo com quem? Com a semente, crescendo com a palavra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga assim para a pessoa que está do teu lado, fala assim: a palavra está crescendo. Diga: a palavra está crescendo. Fala assim: eu sei que tem espinhos. Agora fala assim: cuidado com o sufoco da vida. Vamos para o versículo 14. O versículo 14 diz assim: e a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante,
são sufocados com, número 1, os cuidados, diga assim, preocupações, riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Eu fiz meu esboço aqui, queridos, desses 3 itens que tentam roubar a palavra de Deus de nós: o diabo, que a gente já venceu em nome de Jesus; a tentação, que a gente já venceu em nome de Jesus e vamos continuar vencendo todas as vezes que as provas aparecerem. E agora, no terceiro aspecto, no terceiro item, o Senhor Jesus está nos ensinando, dizendo: olha, junto com a semente estão crescendo algumas coisas. Quando você começa a crescer, vai crescer suas preocupações. Quando você começar a crescer, você também vai enriquecer. Cuidado com as riquezas. E quando você crescer, você vai também começar a se deleitar na vida. Quem está entendendo isso? O Senhor Jesus está falando, junto com a semente. Me dá outro microfone, fazendo um favor. Traz um microfone aqui para mim. Você tem que entender que crescendo com a semente estão também os espinhos. Então você está crescendo, você está evoluindo na presença do Senhor. Agora escute só isso aqui: preocupações. Quantos aqui na sua caminhada de fé ainda continuam preocupados, ainda continuam, sabe? Quem está entendendo o que eu estou falando? Está crescendo na vida, está crescendo profissionalmente, está crescendo nas finanças, está crescendo em família. Não tinha filhos e hoje tem. Oh glória, obrigado querido. Aleluia Jesus. Todo mundo me ouvindo aí? Já fecha, eu não vou nem desligar aqui. Fecha aí, Leandrinho. Ai, bom, consegui desligar esse aqui. Então veja, quando você crescer, quando o evangelho crescer com você, vai crescer junto com você também algumas preocupações. Você não tinha filhos, filhos trazem preocupações. Talvez você não tinha casamento, casamento vai trazer luta, vai trazer preocupações. Você vai crescer também com riquezas, porque há uma promessa de Deus sobre as riquezas do fiel, na vida do fiel. Diga assim comigo: o Senhor manda preocupação, fala para ele. Oh glória, porque está crescendo, irmãos. Aleluia, 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 aleluia. Fala: Senhor, manda riqueza, Senhor. Fala, pode mandar, Senhor. Fala assim: mas me ajuda a arrancar os espinhos, em nome de Jesus. E os deleites da vida. Eu conheço pessoas que não tinham nada, mas o evangelho lhes deu tudo, lhe proporcionou tudo, e está se deleitando demais na vida, está aproveitando demais a vida, e tem tempo para ir para a igreja, e nem para a igreja está querendo ir mais. Diga para alguém, fala: cuidado varão, cuidado varoa. Quando Deus te der a oportunidade de se deleitar, aleluia, se deleite mesmo, aproveite mesmo, mas não se esqueça que é por causa da semente de Deus na tua vida. Dão fruto, dão fruto, dão fruto, dão fruto, mas não dão com perfeição. Vira para alguém e fala assim: você está dando fruto, né, irmão? Agora fala assim: vamos aperfeiçoar isso aí, irmão. Eita glória! Eu tenho certeza que vocês nunca ouviram essa palavra dessa forma, porque sou eu que estou pregando hoje. Não, calma. Porque o Espírito Santo quis nos ensinar dessa forma hoje. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Porque isso aqui não pode vir de mim, porque eu nunca tinha visto isso aqui dessa forma, pastor Celino. Eu nunca tinha visto isso aqui dessa forma. E quantas vezes eu preguei a parábola do semeador, e você também já pregou, e você também já leu, e você também já ouviu, e você também já profetizou. Mas quando Deus quer fazer algo diferente, receba em nome do Senhor Jesus. Quando Deus quer fazer algo diferente, receba em nome do Senhor Jesus. Vai dar fruto, vai dar fruto, vai dar fruto, e vai ser aperfeiçoado em nome do Senhor Jesus. Fica de pé, todo mundo de pé agora em nome do Senhor Jesus. Versículos, aleluia. Versículo 8. E aqui caiu em boa terra. Vamos, 8. Força, Gabi. Os cílios não tá ajudando, Gabi. Vamos.
Aleluia. Oh, glória. E a outra caiu em boa terra. Diga assim comigo: e nasceu, produziu fruto. Diga 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. E diz assim, versículo 15: e a que caiu em boa terra. Versículo 15 na tela, por favor. Aleluia, 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 aleluia. E a que caiu em boa terra, e esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom. Coração, bate a mão no coração, fala coração. Diga coração. Então preste atenção, toda pessoa começa, cuidado com o diabo, então cuida do teu coração em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O segundo item, a tentação, a prova, tem que ter umidade, então é no coração. Diga para alguém, fala, cuida do coração, irmão, cuida da tua alma. O coração na Bíblia é todo o teu ser. Há traduções para coração na Bíblia que significa espírito, o teu espírito, todo o teu ser. Cuida do teu coração em nome do Senhor Jesus, aleluia. Põe umidade no teu coração, trata o teu coração, perdoa em o nome do Senhor Jesus e receba perdão em o nome do Senhor Jesus. Vai tratando a tua fé, não tem incredulidade, vai confiando em o nome do Senhor Jesus, porque na hora da tentação e na hora da provação, Deus é contigo. Número 3, que é preocupações, riquezas e os deleites da vida. Entenda uma coisa, conforme você for crescendo, esses espinhos crescerão com você, mas escuta uma coisa, esses espinhos podem ser tirados. Por quê? Porque esses espinhos são os motivos das pessoas não darem fruto com perfeição. Então isso pode ser tirado. Uma vez eu recebi uma palavra do Senhor no meu espírito, no meu interior, foi como que audível. Ele falou, preste atenção neste texto, que era em Eclesiastes capítulo 3. Sabe o que está escrito lá? Sabe, há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, e há tempo de nascer e tempo de... existe tempo de plantar e... é aí que está. Esse texto não diz tempo de colher. Sabe, existe sim, sabe, de Gênesis a Apocalipse, plantio e colheita, plantio e colheita, plantio e colheita. Mas em Eclesiastes está escrito assim: existe tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Algumas pessoas já plantaram espinhos, algumas pessoas já plantaram abrolhos. Junto com a semente boa, deixou, sabe, crescer a raiz de amargura. Em Hebreus diz assim: não permita que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Entenda uma coisa, não permita que nenhuma raiz que não seja da boa semente venha crescer. Vira para alguém que está ao teu lado e fala assim: é tempo de arrancar algumas coisas que plantamos, para não haver colheita de amargura, para não haver colheita de tragédia, para não haver colheita de separação, para não haver colheita de morte, para não haver colheita de falência. Entenda uma coisa, é tempo de arrancar muitas coisas que se plantou. Por quê? Porque você já tem dado fruto, 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 você já tem dado fruto. Agora começa a arrancar isso aqui, começa a arrancar aquilo ali, começa a arrancar, fala, não quero mais. Sabe aquelas amizades? Não quero mais. Sabe aquela amiga maldita? Não quero mais. Deixa que no tempo dela, de repente Jesus salva. Não quero mais. Teu marido não vem, vem você, permanece na fé. A tua mulher está te dando trabalho, vem você, permanece na fé. Ah, os teus filhos isso, os teus filhos aquilo. Continua semeando a palavra, vai arrancando a tristeza do coração, vai arrancando as preocupações do coração, vai arrancando um pouco dos deleites da vida. Tá curtindo demais a vida, para com isso. Tá fazendo muita maratona em Netflix, para com isso. Começa a arrancar. Por quê? Porque você tem dado fruto. Começa a conservar teu coração, começa a conservar teu coração, começa a conservar teu coração, começa a conservar teu coração. Por quê? Porque se você conservar a boa palavra num coração puro e honesto, num coração honesto e bom, aleluia, vocês vão dar fruto. Que jeito? Com perseverança, com perseverança, com perseverança,
com perseverança, com perseverança, com perseverança, com perseverança, com perseverança. Cutuca alguém aí e fala: é com perseverança, varão, é com perseverança, mulher, é com perseverança, jovem, é com perseverança, é com perseverança, é com perseverança. Quem está entendendo? É com perseverança. Quem está entendendo? É com perseverança. Quem está pegando essa palavra? É com perseverança. É com perseverança, para dar fruto com perfeição, para dar fruto bom, para dar fruto na palavra. Tem que perseverar. Está doendo, persevera. Está difícil, persevera. Está o caos, persevera. Profetiza a palavra. Não crê no diabo. Você é filho de Deus, aleluia. Você tem uma palavra. Você não precisa de uma palavra nova. Você não precisa de uma palavra nova. Você precisa recobrar na tua memória a palavra que você já tem, a palavra que você já tem, a palavra que você já tem. Levante a mão para o céu e fala assim: Satanás, você vai trazer de volta o que você roubou. Seu ladrão, eu quero de volta aquilo que é meu, em nome de Jesus. Agora preste atenção, diga assim comigo: anjos de Deus, em nome do Senhor Jesus, eu dou uma ordem, vão buscar para mim aquilo que é meu. Anjos de Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que Deus me deu, eu quero de volta. Diga assim: eu não posso lutar contra o diabo, mas eu dou ordem aos anjos que vão lutar contra eles em meu favor. Diga assim: a minha batalha é profetizar, é orar, é crer. A minha batalha é confiar na palavra. A minha batalha é dando ordem, porque eu tenho autoridade, eu tenho poder, eu sujeito a terra e o Satanás debaixo dos meus pés. Diga então: eu dou ordem, porque essa é a minha função. Diga: anjos de Deus, vão buscar o meu dinheiro, a minha saúde, a minha empresa, os meus bens, minha casa, os meus carros, os meus filhos, o meu matrimônio. Diga: anjos de Deus, eu libero essa palavra. Diga: eu libero essa palavra, eu libero essa palavra, eu libero essa palavra. Diga: vão em o nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, fique em espírito, fique em espírito. Feche os seus olhos, fique em espírito. Comece a observar isso agora em nome de Jesus. Comece a visualizar pela fé a tua vitória. Comece a visualizar pela fé o teu crescimento. Comece a visualizar pela fé o crescimento do teu coração. Comece a visualizar pela fé agora em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vai dando glória, 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 irmão, vai dando glória, vai dando glória. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Vai dando glória, vai dizendo: obrigado, Jesus, essa palavra é para mim. Vai dando glória, Jesus, essa palavra é para mim. Vai dando glória, Jesus, aleluia. Vai dando glória, essa palavra é para mim. Eu recebo, eu recebo, eu recebo. Essa palavra é para mim. Vai dando glória, vai dando glória. Se você sentir vontade de ir batendo palma enquanto dá glória, vai fazendo isso. Se você tem vontade de levantar a tua mão, vai fazendo isso. Se você tem com vontade agora de marchar, vai fazendo isso. Vai dizendo: eu recebo aquilo que Deus tem para mim. Eu recebo aquilo que Deus tem para mim. Eu recebo aquilo que Deus tem para mim. Aleluia, 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 aleluia. Eu recebo aquilo que Deus tem para mim. Eu recebo aquilo que Deus tem para mim. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Você tem uma palavra. E a palavra da vitória já foi liberada a nós. Aleluia. E a palavra da vitória já foi liberada a nós. E a palavra da vitória já foi liberada a nós. Cante ao Senhor, cante. Vai dando glória, vai dando glória.
Aproveite esse momento, aproveite. Abre a tua boca de todo o teu coração e adore. Para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Pode apagar aqui, por favor. Porque dele, por Ele, porque dele, por Ele. São todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare a ele a glória, a ele a glória. Deixa a igreja cantar.
entrar mediante convite. Entradas limitadas. O negócio que está cheio de nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Os varões? Dia 25, varões. Próximo sábado já é um encontro de varões. Todos os homens, está liberado, não tem limite. Amém? Mas também não é para mulher. Oh, glória, já está ali, ó. Dia 11/3, pastora Claudeira, Ana Claudeira, Nádia Poré, estará conosco aqui. Amém, amados? Glória a Deus. Entrada mediante convite, vagas limitadas. Glória a Deus. Se eu fosse você, mulher, eu não ficaria chupando militar, eu queria para cá, em nome de Jesus. Amém? Levanta a sua mão direita. Pai, em nome de Jesus, eu libero a palavra profética agora.